E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês pela Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no YouTube e Spotify. Não se esqueça de seguir as redes sociais do programa Francamente, se inscrever nos canais também do programa para fortalecer essa produtora que está há 6 anos e há 1000 entrevistas, trazendo conteúdos de qualidade para você. Muita gente interessante nesta mesa e hoje não será diferente. Um deles, que é ator, diretor, que é um cara do teatro, já esteve aqui no Francamente há muito tempo, lá quando a gente estive ainda fazendo os estúdios da rádio. O outro que é meu amigo, assim, de infância. Eu falo, quem tem amigo, gente, tem pauta todo dia, né? Eu tô aqui com ele, que é amigo da Árvore, que é o e-mail dele do Hotmail, quando você acessava o chat da UOL, que é músico e está aqui hoje também nos estúdios, e a gente vai conversar sobre a peça, um musical sobre o Raul Seixas. Toca Raul, José Renato e André Vicente comigo nos estúdios. Muito bom. Cara, que bom ver vocês. Bom ver Poxa, você. obrigado pelo espaço. Imagina, tanto tempo. Nossa, faz muito tempo. Acho que a gente se falou em 2019, talvez. 2019. O mundo era outro. O mundo era outro. É o pré-pandemia. Pré-pandemia. E aí você recém-aniversariado, recém-envelhecido por esse mundo, fez aniversário dia 19 de março. Dia de São José. Ontem. Foi ontem, Dia de São José. Dia de São Eu tô José. na teoria de que só não envelhece quem morre. Também é a única questão possível. Porque até a galera da Sintologia provou que dá uma envelhecida, né? A galera tá buscando a vida eterna. Não há. Não há. Talvez um legado na arte tenha memória, esse né? Eu acho que a efeito de gente memória. É memória, né? A gente é memória. A memória aí vai pra sempre. Sim, a gente vive nesse inconsciente ou nesse consciente, né? De quem ficou. De quem ficou. E o que deixou. E né? o que deixou. O que deixou. Quanto tempo a gente ainda... Quanto tempo se passou e a gente ainda se lembra de Bach, Leonardo da Vinci. Pois é. Né? E aí a gente vê que as nossas maiores lembranças históricas têm relacionamento com arte. Porque o Da Vinci, acima de tudo, né, de um cientista para sua época, era um artista acima de tudo, né? E acho que essa capacidade que o artista tem, de certo modo, de concretizar a subjetividade. Exato. Né? Então, tudo aquilo que é uma produção de inconsciente, uma produção de subjetivo e que, pela expressão da arte plástica, pela expressão da música e da atuação, e da atuação dentro do teatro, isso é muito louco, né? Porque o teatro é efêmero. Sim. Então, mesmo essa subjetividade, ela é registrada no momento que você pode ter um registro... alguém foi lá e filmou uma peça... Mas não é o registro do espetáculo, né? Sim. Porque o espetáculo só acontece quando tem... só precisa de 2 coisas para acontecer uma peça de teatro, né? Se for ver, a gente pode tirar luz, a gente pode tirar trilha sonora, a gente pode tirar cenário, a gente pode tirar o palco. É o ator. É de gente, né? E o que é o público. ator e a plateia. Se não tiver um desses 2 elementos, não acontece. Se tiver esses 2 elementos, a coisa acontece. E é subjetivo. E efêmero, como você disse, né? Porque o teatro ele tem essa característica, né? Quando você fala de uma obra musical, uma obra audiovisual, há um registro, né? É como se você pudesse, é como se fosse palpável aquele produto musical, né? Mas o teatro não, ele tem essa beleza de cada noite de espetáculo ser única, de cada montagem ser única, né? De cada suor do artista naquele palco, embaixo daquela luz, e a relação com o público ser única, né? O público é único também. O público é único. É sempre, então vai ser sempre assim, com a música também, né? Quando a gente tá uma execução tocando, ao vivo, assim. uma execução ao vivo é a mesma coisa. Por mais que as pessoas às vezes são as mesmas que a gente vê do palco, aquele momento é diferente. Então você está sempre como a sua entrevista aqui também. Ela sempre é uma novidade. Por É uma mais novidade. Que é sempre um assunto novidade. diferente, são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. A arte é maravilhosa. Não, e às vezes vem pessoas que já vieram mais de uma vez aqui e cada hora é um papo diferente, porque a arte também traz isso, uma fotografia do momento, né? A arte ela tem muito esse papel histórico na nossa vida, né? O que era a arte em 2019?
O que foi a arte em 2020, 2021 e o que é a arte hoje em 2025, né? A nossa relação com a arte, ela muda, nossa relação com a produção artística, com o consumo. As tecnologias também estão aí, né? A gente ouvia disco, hoje é tudo no Spotify. Maravilhoso. E a coisa de teatro também, durante a pandemia, eu lembro que eu recebi uma peça que elas fizeram pelo Zoom. Foi uma montagem pelo Zoom e tal, porque teve muito essa experiência também, né? Dessa integração aí da tecnologia para a área do teatro. E aí eu assisti a peça ali no dia e depois eu ouvi só a peça. E aí falei, essa peça cabe no rádio. Porque ela tinha elementos nas falas, nos silêncios, nas pausas, que era perfeito para ser só um áudio também. Eu não precisava ver. Cara, mas então isso é muito maluco, né? Na pandemia também a gente fez junto com o Marco César Duarte, lá a gente criou lá... Beijo, Marquinho, te amo, saudades, inclusive. Um gênio da dramaturgia. E a gente fez a Rádio Trombeta, assim, caseirão, assim, onde a gente fazia podcast de peças de teatro, né? E aí falou, mas o que cabe num podcast de uma peça de teatro? O que não cabe? E... um texto para ser, acredito eu, né? Um texto para ser, porque você falou do Zoom e que a pouco você só ouvindo aquilo lá já dava um novo formato e aquilo também é quando o texto ele tem ação, né? Acho que a diferença de um texto dramatúrgico para um texto, para um romance, para um conto, esses textos que você lê mentalmente, né? Você lê para você, é que o texto escrito para teatro é o texto para ser falado, né? Não é para ser lido. Sim. Então ele dá a ação da coisa. E foi uma experiência bem bacana dentro da pandemia, assim, a gente tentando se adequar nesse novo estilo, assim. Bem bacana. Porque a gente vive numa era de espetáculos, né? A gente precisa espetacularizar. Isso, nossa, me sentiu bananinha enroscando nessa palavra também, mas enfim. Eu enrosco. Ah, meu Deus. A gente precisa ter o espetáculo e tudo virou uma grande epopeia. O palco tem que ter foguete, tem que ter fogos, tem que ter a cenografia. E eu fui numa peça da Denise Fraga que era só ela e uma cadeira. Mais nada. E também uma peça que você via tudo. Embora cenicamente não tivesse nada além da atriz e uma cadeira, né? Então, esse lugar do teatro, a mim, encanta muito. Eu demorei para ser uma adepta do teatro, porque tem aquela fase do teatro infantil, sim. aquela coisa, né? Mas eu demorei para me envolver, É um amadurecimento, assim. eu acho. Um amadurecimento intelectual. Porque o teatro, ele tem a simplicidade, mas ele também acaba tendo ele é... menos popular, porque o teatro ele começou para ser popular. Mas ele foi ficando meio sofisticado, porque não sei se pelo preço ou pela não sei o que foi acontecendo. Essa coisa da cultura no Brasil ser inacessível é uma coisa que elitizar as artes, elitizar, né? Exatamente. E também custear, né, que as pessoas precisam ser pagas. Claro. Mas então ficou uma coisa meio parecia uma coisa de elite, né? O teatro de elite. Eu acho que agora, já uns anos para cá, isso tem voltado para ser popular, porque o teatro ele é popular, ele tem que ser popular, porque ele emociona, ele te irrita. Às vezes você tem peça que sai nervoso, tem peça que você sai... Esse misto de emoções... Eu fui ver o Pedro Cardoso, você falou disso, lá em São Paulo, e era um monólogo. Mas é maravilhoso, é só ele fazendo... Assim como a peça do Raul, né? Depois a gente fala sobre ela. É um monólogo, e ele falando aquilo, você fica sentado, concentrado, fala, cara, como que pode uma pessoa prender a gente? Mas, claro, tem o palco, tem a ação dele, né? E um preço acessível, porque não é caro você hoje ir ao teatro. Acho que antes era mais. Tem muitas peças hoje pra gente ir ao teatro. Então, mas tem uma coisa de você entrar no espaço do teatro, né? Porque muitas vezes os prédios eram lugares onde as pessoas não se sentiam pertencentes. Uma coisa é você estar num teatro de arena, um teatro de rua. Esse é um espaço. Mas eu acho que tem essa questão do teatro. Ele nunca foi burguês, né? Assim, burguerizaram isso, exato. o teatro. Não, tudo pertence ao capitalismo. A gente tem que partir desse ponto, né? Porque se a gente pega, mesmo na tragédia, na formação do teatro,
Imagina, eram arenas para 5.000 pessoas assistirem. E até quem estava preso era liberado para assistir, né, escoltado, e depois voltava no sentido civilizatório mesmo, né? As peças de Shakespeare, né, por mais que pra gente chegue assim, né, é difícil, né, é escrito em texto, poema, mas aí passa por uma questão do tempo, passa por uma questão de tradução, mas as temáticas, elas são muito populares, atuais e populares. E quem assistia as peças sempre foi o povo. Sim. Né? Eu não sei não consigo fazer esse diagnóstico preciso assim, onde que isso se rompeu e ficou uma arte. Talvez pela TV é uma possibilidade, né? Porque a TV, o teatro ali, quando ele se tornou mais de atores conhecidos, aí que deu, porque o teatro, ele não necessariamente ninguém fazia TV, como que você conhecia as pessoas do teatro, né? Eram atores que iam lá e às vezes quem assistia não tinha o sabia teatro de rádio e a TV começa também com atores de teatro indo para um auditório de TV. Exatamente. Aí começou, talvez esse tenha sido o momento de elitizar, porque aí passou a ser as pessoas que estavam em novela indo fazer teatro também. Então o povo começou a meio que perder talvez o interesse, porque estava tudo na TV mais fácil. Mas eu acho que também tem uma questão aí, são várias teorias que a antropologia, a sociologia podem dar conta disso. A gente aqui na mesa não vai conseguir dar conta. Eu não consigo. Que é justamente, sei lá, 21 anos de ditadura. Sim, tem. Nossa, a gente pode colocar muita coisa na mesa. Então a gente tem os contextos políticos também envolvidos, as peças que foram caladas, as peças... 21 anos, gente, você consegue destruir ali uma linguagem artística do que pode, o que não pode. Exatamente. Em 4 anos a gente já quase consegue, né? Pois é. Pois é. Você desmobiliza uma classe, né? Então a gente também tem vários... Por isso que eu falei, é a fotografia de um tempo, né? Sim. Quantas pessoas que eram, sei lá, marginalizadas durante um período, o próprio Raul, né? Assim, e hoje... Talvez o Raul seja muito maior hoje do que ele foi na morte dele. Ele é atemporal, inclusive. As letras do Raul são... Mas eu estou falando até de importância artística, assim, porque ele teve várias questões com gravadora, com lançamento de discos que não eram tão vendáveis ou populares. Mudanças de letra. Ele apresentava algumas letras, ele tinha que mudar a letra, várias letras, mudando para poder passar. Porque a gente tem uma coisa também... Quem vendia disco na época era Amado Batista, que vendia disco. Sim, era Jovem Guarda também. Ele passou pela fase da Jovem Guarda. A venda do Amado Batista sustentava discos lançados do Caetano Veloso, isso dentro da gravadora, né? Sim, exatamente. Ali dentro de uma organização do capital mesmo, das coisas, né? Sim. E aí, quando eu vejo muito entrevista do Rick, que tocou guitarra, né? Sim. De alguns músicos que tocaram com o Raul. A filha do Raul também tem dado algumas entrevistas em podcast. Sim. E fala desse lugar do Raul, que hoje ele é muito mais ídolo do que jamais foi. Até por se manter atual, assim como Shakespeare se mantém atual. Exato. E a fotografia que o Raul tirou na sua época e no seu tempo... Sei lá, ele morreu em 89? 89. Agosto de 89. Gente, ele é atual... E ele vive, né? Ele vive no banquinho e violão, no barzinho. Ele vive em grandes homenagens. Toca Raul, tá na boca de todo mundo. Toca Raul. É um grande clichê de todo show. Tem que ter um Toca Raul, né? Atual e popular, né? Sim. E eu acho que talvez, pensando agora, assim, eu não sei se essa resistência, essa resiliência da obra dele... Eu acho que se deve também muito ao deboche. Sim. Né? Porque, assim, ele... Parece que ele não... Mesmo nas canções onde ele queria vomitar coisas, assim, ele nunca era o irritado. Assim, ele usava dessa irritação para debochar. Ele era um sarrista. Né? Um sarrista. Um grande sarrista. A interpretação já é. Se você notar, a interpretação, o jeito que ele posta as vozes já é meio... Tem várias músicas que ele canta é intencional, é para dar esse deboche, para acompanhar a letra. É verdade. Um grande intérprete.
um grande ator também, Grande né? ator. Como é que ele falava? Ele falava, eu sou tão bom ator que eu finjo que Sou componho e canto e todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Né? Isso é maravilhoso, né? Você pega os clipes, eu tava vendo os clipes dele, assim. Aqueles clipes pro chroma Fantástico, key, né? Nem sei se tinha o chroma, mas era um chroma key, Acho que era um chroma key de Chapolin, mas era. De Chapolin, né? E aí, aquele relógio do Dali. E, cara, ele vai assim, é uma cara de pau, assim, ele tocando um violão, acho que no Eu Também Vou Reclamar, que ele tá tocando aqui, daqui a pouco ele vira o violão ao contrário, como se nada tivesse acontecendo, E né? toca. Então, acho que ele tem esse deboche mesmo, não sei se é ironia, mas acho que a palavra é deboche, assim. E aí, assim, é um cara que foi fazer música infantil, né? Também. Foi ali, eu lembro muito do clipe dele. Também porque lembro. antigamente. Fantástico, lançava no Fantástico. Antigamente os clipes iam pro Fantástico, né? Você não tinha uma MTV. Sim, Então, exatamente. muitas produções de videoclipe era pra Globo. A Globo produzia o videoclipe, passava ali no Fantástico, ou tinha um outro programa também que tinha videoclipe. Mas era uma coisa construída dentro de um molde de uma TV aberta, de uma TV popular. E aí ele fazia essa zoação. Sim, tem que ser Né? selado, registrado, carimbado, Exatamente. avaliado, rotulado, se quiser voar. Né? Que era o lugar onde ele também era validado enquanto artista. Né? Sim. Você tá na televisão na década de 80, de 70, era uma validação da tua importância, do teu fazer artístico. Quem estava na televisão era uma pessoa que tinha chancela. Sim. Você é artista, você está na televisão. E no Fantástico, no horário No nobre. Fantástico, no horário nobre, né? E ele ali num deboche absoluto, né? E levando sua vida, fazendo musiquinha de criança e levando sua vida desregrada, enlouquecida, tresloucada, né? No particular. Então, é que acho que essa junção, né, do deboche com a ousadia, você pegar assim, o primeiro disco lá que ele faz da Sociedade Grã Ordem Cavernista. Gente, eu não sou nenhum. Eu fico falando assim, eu não sou nenhum especialista, mas não, eu sei ninguém aqui. algumas histórias. E assim, eu não sou especialista nem Raul e nem teatro, gente. Ninguém eu tô aqui, ó, não só somos. pra fazer umas provocações aqui, entendeu? Não somos. Assim, só pra gente. Somos curiosos. A gente pode aqui, gente, confabular o que a gente quiser. Claro. E se a gente mentir, a gente tá perdoado porque a gente tá fazendo ficção. Entendeu? É isso. A gente pode dar nossas versões dos fatos. Exato. Mas tem essa história, né? Que quando ele fez a Sociedade Grã Ordem Cavernista, que ele tinha um grupo de pessoas, ele trabalhava como produtor numa gravadora, acho que era a CBS. Porque ele era cartola de gravadora, né? Ele tinha essa do terninho. Ele tinha uma moral imensa entre os músicos, inclusive. E aí o dono da gravadora foi viajar, deixou na mão dele, ele cancelou as gravações, as diárias. Mandou a galera dele vir pra gravar e gravou o disco. Nesse meio tempo ligaram pro cara, o cara ficou puto da vida, porque, né? E aí ele, de raiva, disse que ele mandou trazer uma harpa egípcia, assim, que tava acho que era no Rio de Janeiro, que ele tava gravando, mas que tava em São Paulo, e veio, demorou pra cacete pra vir. E ele usou essa harpa egípcia para dar o último acorde da última música. Para uma nota. Para fazer o custo do estúdio ficar mais elevado ainda. Então é o deboche, ousadia, inteligência e principalmente sensibilidade, né? Assim, Sim. Acho que era um cara muito, muito sensível, assim, com as antenas pegando tudo. Tanto que isso tem a genialidade e tem também o sofrimento. Sim. Né? Que ele tinha essas parabólicas, assim, né? Ele tinha uma relação com... Eu nem falo com o mundo, mas com os universos. Porque eu acho que a gente vive diversas dimensões durante nossa vida, né? E eu acho que o Raul, ele era muito conectado com esses lugares que talvez nós, simples mortais, não entendemos ou não alcançamos esse lugar. Mas o Raul, ele tinha uma sensibilidade muito grande, né? Que isso pode levar à iluminação e ele meditar e virar um grande monge budista ali que alcançou o nirvana, ou a própria ruína, né? Porque não é fácil lidar com o que está posto da vida, né? Em 2005 a gente vê isso, década de 70 e 80, acho que um pouco pior, assim, né? De estar nesse lugar do sensível. É sempre aquela questão, né? Quando a gente fala dos grandes, assim, né? Aí vem a lista de sempre, né? O Jim Morrison, né?
Aí você fala assim, se o cara não tivesse vivido a vida dele daquele jeito, qual que seria a obra que o cara teria produzido? Será que ele teria produzido? É difícil, né? Cara, esse lugar que fala se o cara... Eu trago muito para a realidade de 2025, porque a gente vive um momento tecnológico que a galera tá querendo sair fora e para Marte. Vamos destruir aqui, vamos para Marte, que vai ser fácil, né? A gente está nesse momento de Sputniks aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando muito nesse lugar que a tecnologia nos leva. A gente estava aqui um pouquinho antes falando de morte, né? De como a gente lida com a finitude e o que nos eterniza e como ser eternizado, que acho que é um desejo humano desde da criação, né? Essa coisa da eternidade, desde do primeiro egípcio, do primeiro homem no continente africano ali. E cada cultura ainda tratando a morte de uma forma, exatamente, né? Como se não houvesse um fim. Exatamente. Aí justifica até a existência de religião, né? Porque a gente não quer morrer. A gente não quer morrer, a gente quer existir para sempre. E aí a gente tem esse lugar da nossa existência, e eu acho que a tecnologia vai trazer um lugar ainda que eu acho um pouquinho discutível, não tem uma resposta também, mas... Temos aí uma inteligência artificial que, bem abastecida, se a gente pegar toda a discografia do Raul, pegar depoimentos de amigos, de família, se a gente pegar ali tudo que a gente conseguir do Raul, horas de depoimento do Paulo Coelho, da filha, dos amigos, colocar dentro de um HDzinho e aí e programar quem seria o Raul em 2025. Ela reconstrói. E aí você consegue fingir que o Raul vai produzir uma música em 2025. Temos tudo do Raul aqui. Quem seria o Raul? Que tipo de música ele estaria compondo? Você pega todo o histórico, põe ali uma inteligência artificial, vai te dar uma letra. É tipo pegar um dicionário de rima, né? Tenho aqui um tanto de coisas que vai me dar uma inteligência para fazer. Aí eu faço um Raul na holografia. E aí eu faço uma letra que o Raul faria hoje. E aí a gente vai pagar para ir num show, para ver pela primeira vez, ou muita gente pela última vez, um suposto Raul. Tô ficando com medo, para. É assustador. Você entende? Não, porque a gente vai buscando um restinho de vida, achando que aquilo a gente vai aceitando para ter um último suspiro, um último momento. E aquilo não é mais aquilo. Quem não tem um pai, uma mãe, será que compraria um último respiro do pai e da mãe, uma última palavra? E os nossos ídolos? Quanto a gente pagaria para ter uma última música do Raul, do Michael Jackson, do Kurt Cobain? Então, só que é uma simulação, talvez... né? Eu estou jogando aqui, gente, sim, coisa de gente que não está aqui, e a gente está cada vez mais se sujeitando a essas tecnologias para ter um momento. Mas sabe de alguém que não está mais aqui. Eu acho que alguns artistas, que esse é o caso do Raul, são poucas as pessoas que conhecem toda a obra do Raul. Porque o Raul, ele tem músicas, são diversas. Normalmente, né, a gente ouve as mais conhecidas. Quando você começa a aprofundar na discografia do Raul, sempre há uma coisa nova para se entender. Então, mas isso pra gente é humano. Quanto na melodia. Então, eu tô falando de um algoritmo matemático que você joga tudo ali, despeja. Pode trazer ele de volta, mas o que eu tô querendo... Não vamos! Não, ninguém traz ninguém de volta. Nesse sentido da letra, você pode de repente fazer com que pareça que seja ele escrevendo alguma coisa. Mas o que eu quero dizer, na realidade, ainda assim a gente consegue revisitar eles. Esses grandes artistas, você sempre pode revisitar, porque a obra é tão extensa que é sempre uma novidade. Eu tenho tocado Raul com o Danielzito e tal, até tocar com ele eu conhecia somente as mais, né, aquelas lá do A, digamos assim. Eu fui começar a ouvir outras coisas e falei, eu não acredito que o Raul tinha isso. Inclusive na questão... apesar que eu sabia, você tem forró, né? Tem rock, não. tem blues, tango, tem tudo quanto é coisa. Mas as músicas mesmo eu não conhecia algumas letras. Ele era mais gênio do que eu pensava, assim. É difícil falar alguém gênio, né? Mas é impressionante. Mas a gente não chamar o Raul de gênio, vai chamar quem? O Chimbinha? Pois é. Já diria Ariano Suassuna, Suassuna mandou essa. O Chimbinha. Bom, sei lá, tomara que a gente não precise. No caso do Raul, acho que não precisa. Se você quiser procurar, tem muita coisa. Por exemplo, o Nirvana tem talvez um disco. Quantos discos tem o Nirvana? Eu não lembro.
Mas se a gente for pegando Ivana, a obra é curta. Sim. Não tem uma obra extensa. Mas eu digo da gente simular, de querer trazer de volta, sabe? A gente não vai cavar um buraco e levantar o Raul, mas a gente simular uma presença dele do mundo de 2025. Eu acho que fizeram isso com alguns, talvez o Fred Mercury, acho que isso aconteceu. Sim, o Elvis tem holografia, os hologramas, tem holografia, isso já foi feito. Então, que é meio assustador esse lugar, mas pontualmente é legal porque surpreende, né? Quando você tá num show ao vivo, aquilo acho que surpreende, traz a memória dele. Não sei, quando é assim, tudo bem, mas se é uma coisa para registrar para sempre, como uma música que ele não criou, e você quer dar nome, quer dizer que ele fez, aí já isso, aí esse lugar que eu quero chegar. Aí eu acho que né? não sei se a gente vai aceitar. Será que a nova geração aceita? Nós, mais velhinhos, não não sei. aceitamos. Eu acho que tem uma galera que super pagaria, assim, para ter um último show, um último momento, assim, sabe? Eu não sei, mas eu volto a dizer que eu acho que assim, tudo tá ligado à memória. Esses dias mas há um tempo atrás eu falei assim, pô, eu vou comprar um videogame, não um videogame, lá você coloca na televisão lá que você tem vários jogos. Falei, nossa, eu preciso ficar um pouco normal, assim, vou jogar um videogame. Aí tem essa chega questão... de teatro. Chega de teatro, vou pro memória videogame. afetiva, vou comprar um Atari. Exatamente. Aí eu, quando eu era pequeno, eu jogava, né? Tive o Master System, meu irmão teve o Atari, Mega Drive, Super Por isso NES, você tá com esse quixute aí. Tá de quixute. Cara, aí eu comecei a pesquisar no Mercado Livre, eu falei, vou comprar. Aí daqui a pouco veio uma coisa e falei assim, não, mas... Porque não é a coisa. Não é a coisa. É a memória da coisa. É a memória da coisa, exato. Então, assim, tipo, eu vou lá, eu vou jogar o... Olha, quem vê um nerd, né? Ah, sim! Entramos aqui no universo geek do teatro. Vou jogar Pitfall. Tipo, eu vou jogar Pitfall, mas não é o Pitfall, não é o Castle of Illusion. E aquilo a memória afetiva. Vai acabar em 10 segundos. Exato. Né? Então, acho que a criação desse novo ser que você pagaria para ver o John Lennon, sei lá. Eu acho que tem muito mais a ver com uma memória sua, de você querer agradar uma memória. E quando você vê, fala assim, mas não é isso. Não é essa memória que eu tinha. Porque eu também não tenho mais a inocência que eu tinha. Exatamente. Eu não tenho mais o frescor, a inocência. A vida passou, né? Então, é nesse lugar que eu queria chegar. Por isso que eu fiz a provocação da inteligência artificial, né? Porque talvez em 2025, se Raul fosse vivo, talvez ele pudesse ser, sei lá, evangélico. Pudesse ser recluso. Já tá no sertão de Piritiba. Exatamente. A gente possivelmente seria podia estar ali tocando com ventania. Sabe, assim, é difícil supor quem seria o Raul, quem seria o Kurt Cobain, quem seria o Fred Mercury em pleno 2025, né? Será que teriam tanta relevância? Sim. Quanto tem hoje? Sim, né? A gente vê grandes artistas aí, né? O que mudou, o que passou e no que eles se transformaram ao longo do tempo, como né? que administrar a carreira. Quem virou cover de si mesmo, né? Porque aí também tem artistas que caem nessa, de buscar aquele frescor, aquele frio na barriga, de subir no palco tal qual era no festival de música em 70. E já foi. E já foi. Então, eu acho que trabalhos como esses que vocês estão fazendo, e aí teatro e música, não é um show cover do Raul. Não. É esse lugar, sabe? Total, assim, total. Que eu acho que tem muito mais a ver com o que foi o Raul e com o legado do Raul do que você tirar a música de cabo a rabo, de você ter a voz igual, idêntica, de você se vestir, parecer, colocar a fantasia do Patropi, sabe? Assim, Deus, que medo. E aí você simular um Raul, né? E aí eu acho que tem esse lugar também. Vamos falar da peça. Como começa essa construção da peça? Como começa... Porque não é a primeira vez que essa peça é montada. Essa peça show. Porque não é um musical. Não, música... tanto é que a gente chama, né, Raul, música e teatro. Né? Porque o musical, para mim, tem essa coisa de... falar cantando. Isso, começa assim, né? Exato. Oi, tudo bem, você vai lá, eu vou, porque não é ainda bem. Eu tenho uma questão, gente, musical eu tenho uma dificuldade, mas vai passar, mas eu tenho. Eu não consigo, eu passo. Então, assim, é música e teatro em tributo a Raul Seixas. Um amigo meu, grande amigo, assim, ele foi assistir, ele não tinha visto ainda,
E ele falou uma coisa muito bacana, assim, dentro da inteligência artificial, da memória. Ele falou assim, e ele gosta muito de Raul, né? Ele falou assim, cara, é impressionante como as músicas, elas são atualizadas. Então, assim, por uma sequência do texto, né? E principalmente pela presentificação que a banda faz da música, né? Por exemplo, quando eu conheci a banda Rock Seixas, lá em 2000, né? O Daniel tá começando agora. O Daniel é jovenzinho e ele tem um histórico com a questão do Raul também, né? Ele tem ali... conheceu o Raul, não conheceu? Da Bahia, tem essa história. Sim. É que são tantas lendas criadas em cima do Danielzito que vale um programa só para as lendas urbanas de Danielzito a e o gente ainda Rock está descobrindo o que é o que não é ainda, né? mas a gente vai considerar que tudo é. Exatamente, e aqui a gente pode, exatamente. A gente entendeu? jamais vai desmentir. Exatamente. E aí, então, quando veio essa fala dessa ressignificação, né? Ele falou assim, cara, eu ouvi a música que eu ouvi minha vida toda e aí eu ouvi de um jeito diferente, né? Então, acho que essa é a maior... Quando a gente consegue... O Andrezinho estava falando, né? De você descobrir novas coisas e você olhar para aquela letra, olhar para aquele som de um jeito diferente... Então, quando você presentifica, que eu acho que essa é o maior acerto assim, do espetáculo, assim, de você não fazer daquilo um museu. Sim. De uma tentativa assim, muito amorosa, eu diria, assim, né? Acho que porque todos da banda sabem do valor artístico que o Raul tem. O Daniel canta isso desde 89, quando o Raul morreu. Então ele tem uma relação muito verdadeira mesmo. Sim, assim, sim. Né? É uma relação de uma vida. Não se sustentaria, entendeu? Sim. Até tipo assim, a semelhança de timbre, e fora a semelhança de timbre, é um exímio cantor, assim mesmo, né? Ele canta muito bem. O Daniel é um dos cantores mais afinados com quem eu já trabalhei. E o Daniel, ele tem... tem a coisa do timbre, a coisa técnica, mas ele tem nele um acento. Sim, não, ele tem... Uma ele coisa... Ele brilha, ele tem tudo que um artista assim, precisa eu ia falar, ter. não é dele, mas é dele, é uma luz dele que está colocada ali para um serviço, para uma porque história, né? Você não olha para o Daniel e vê o Raul. Sim. Embora ele tenha a voz muito parecida, embora ele tenha até às vezes na fala o trejeito, mas você não enxerga o Raul, você enxerga o Daniel, é incrível. É porque ele tem uma luz própria. Sim. Que não é que nem o filme do Jim Morrison, né? Que se uma hora você olhava pro Val Kilmer e fala, não sei quem que é mais Jim Morrison, não sei quem mais é Val Kilmer, né? Tem uma loucura nesse lugar, verdade. que o Val Kilmer enlouqueceu, inclusive, No né? camarim tinha que estar escrito, né? Ele foi internado. Foi internado depois. Acontece com vários atores, mas eu tô falando de você confundir a figura e sobrepor uma outra, né? O Daniel, ele tem uma coisa que é dele, que é única, e é a arte dele. Total. Inclusive, porque eu acho que, tipo assim, o Raul ia olhar uma figura, tipo, tentando parecer ele e falar assim, ô, bicho... Opa, Tropi! Tá louco, cara? O que você tá fazendo? Ele não tá na idade de vocês. Da escolinha, você lembra? Que era o Raul ali, né? Um ripongo ali, meio com uma cara de Raul. O óculos redondinho, cabelão. E então essa presentificação, essa ressignificação da obra, e feito, que a gente tá voltando a falar, né, no teatro, que é aquele lugar onde as pessoas, elas estão no mesmo tempo e espaço, né? E presentes. E presentes no mesmo tempo e espaço. O texto é atual. Embora as músicas sejam do Raul, as músicas que a gente já conhece, né? A gente preza, a peça ela preza bastante pelas músicas, para que todo mundo participe. Não vai ter nada que alguém vá lá e não entenda o que está acontecendo. O texto criado é maravilhoso, porque é sempre atualizado, na verdade. E como foi esse processo? Porque são duas coisas. A curadoria das músicas. Porque daí não dá pra... vamos pegar um disco, vamos pegar um The Best Of, que daí é meio tiro certo, assim, que tá todo mundo sabe cantar. Vamos pegar vamos intercalar lado A, lado B, pra gente poder contar essa história. Como que foi essa curadoria da música
E o texto foi construído antes dessa curadoria ou depois dessa curadoria? Depois, né? Bom, a gente queria fazer a peça do Raul e aí Que ano? Cara, teve algumas coisas, alguns experimentos que eu vou chamar que aconteceram anos anteriores. Aconteceu um experimento em 2001, aí depois de 10 anos aconteceu um experimento em 2011. Porque tem o tempo da arte, né? Não é uma coisa linear, por isso que eu perguntei, quando isso começa? E esses experimentos, assim, em 2011, eu ficava, tipo, aluguei uma cama de hospital, e aí eu ficava numa cama de hospital dizendo os textos, e a banda entrava toda de enfermeiro, enfim, era uma coisa meio que que era um momento Raul, final né, do Raul canceriano ali. sem lar, e pá. E aí, então, teve esses experimentos. E até, tipo assim, nos bares, lendo um texto aqui, um texto ali, enquanto tá tocando uma música, né? Então, assim, isso eu tô falando muito esporádico, né? Uma vez aqui, uma vez ali, enfim. E aí chegamos nessa versão, então, de 2019. Inclusive foi o ano que eu vim aqui, que a gente falou sobre o Plínio Marcos, da peça Lembro, que é verdade, do Plínio Marcos. E que o objetivo era, eu cumpri 2 deles, depois aí teve o outro. O objetivo era fazer uma peça dos 3 malditos, que era o Plínio, que é um maldito de carteirinha, o Raul, né? Malditão. Maldito de carteirinha, e o Judas, né? Que também é um maldito. O Judas veio ano passado. Aí, então, em 2019, nós fizemos o Plínio e o Raul. Então, a peça do Raul, esse formato, começa em 2019. E a ideia porque a coisa mais difícil é a seleção das músicas, né? Sim. Porque, assim, é muita coisa. E como é que você... vou pensar, então, só o lado C, é só o lado B, então o lado só sucesso mesmo, para todo mundo cantar junto. Né? Ou então... se a gente... essa música, essa e essa. A gente não tem a construção de uma dramaturgia, uma costura. Né? E aí, então, foi pensado basicamente em uma música de abertura, apresentando o que eu imaginei, né? Apresentando o seu Raul. Não vou dar a set list, assim, mas que começa com... Assim, tem o Quando Acabar o Maluco Sou Eu, que para mim é ele se apresentando, né? Quando acabar, o maluco sou eu. E aí a gente vai passando por uma fase do Raul falando sobre o Brasil. É sobre uma biografia do Raul? Não. Ou é uma linha do tempo Brasil? Uma linha do tempo histórica, assim? A gente faz assim, tipo, a apresentação, a gente tem falando sobre o país, a gente tem ele mais caseiro, num acústico, e aí que depois vai para os sucessos. Vai para Águas Claras. Ele não, isso que é legal. Por isso que eu falei que é bem atual o texto. Porque ele não obedece essa regra de ter que contar uma história do Raul. Você vai embora entendendo. Mas ele não é... Não é linear, assim. Ele não é jogado na sua cara, nada disso. Você tem todo tipo de emoção dentro. Isso que é legal, né? Que a gente notou das últimas apresentações. O pessoal dizendo sobre isso. De chorar de emoção, depois sorrir, ficar assim, atônito por alguma coisa só. E ser apresentado a um outro Raul. Então, é muito, muito louco. Porque a ideia é trazer o Raul para aquele momento, mas não aquele Raul... midiático. Ele é um... Tem que assistir. Tem que assistir. Não, queremos, mas eu quero trazer essas provocações para cá. Eu acho que claro, tem vamos essa falar questão sobre elas. Dos textos e que, tipo, conduz... Assim, a primeira coisa que eu sabia é que eu não iria fazer o Raul. Assim, eu não iria botar, sei lá, deixar o cabelo crescer, ou, né, tipo... Enfim... Acho que no cinema isso até é mais fácil, e tem gente que faz isso no teatro também, belíssimamente, mas a ideia não era essa, assim, tanto é que a gente abre o espetáculo falando assim, gente única não se reproduz. Sim, perfeito. Né? Então, assim, isso aqui nós estamos começando aqui agora, esse espetáculo é como se fosse uma carta escrita por fãs enviada para Raul.
E aí eu conto um sonho que eu tive, um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. E aí a coisa acontece. Então, assim, a plateia ela já chega sabendo que ele não vai achar alguém imitando o Raul. Não vai ter um simulador de Raul no palco. E acho que tem essa... E a gente vai para muitos, né? Acho que tem esse desejo de mostrar esse Raul caseiro com o pai, com a mãe. Tem uma bronca dada pro Raul, falando assim: ô Raul, acorda, cara, vamos lá, pega aí seu cinturão de Elvis Presley, renasce pra vida de novo, cara, que você tá se entregando aí, porra. Vamos lá, Raul. Né? Então, acorda, Raul. Um momento doce. Tem um momento doce. Tem um momento doce de pureza, porque o Raul, você vê pelas entrevistas das ex-esposas e tal, a bebida talvez fosse o problema que elas citam, mas o Raul, ele era uma pessoa extremamente... vendo a entrevista que ele fala da Brasília dele, que ele fala da onda, né? Tá certo. Essa onda está certa. Ele era uma pessoa extremamente doce, delicada. E o espetáculo também mostra isso. Traz esse lugar dele, esse outro lado momento, do Raul, esse pessoa lado física. Que emociona. É isso. Sim. É um Raul pessoa física, através né? das composições. Então, isso que é interessante, é sempre ligado às composições, ao texto e às músicas. Então, é uma costura, né? Até na sinopse está escrito isso, que é a música costurando com o texto. E você vai entrando para quem assiste. Isso são os depoimentos de quem assistiu, né? Porque a gente tem outra percepção, né? E acho que o Raul tá lá na execução das músicas. Tem uma aura de Raul. Tem. Porque... É Raul. E é impressionante a força que o Raul tem, né? Isso assim, tipo, a gente faz espetáculo com muita paixão, muita dedicação, muita competência, entrega. Mas existe uma coisa, tipo, eu acho que é necessário pra gente, a gente ter a consciência de que não é a gente, é o Raul. E não é assim, estou a serviço de Raul. Não é nem coisa piegas, assim. Não é nada esotérico, não tem a menor questão. intenção. Assim, a ideia é, tipo... eu como fã, um admirador durante tempo... O que me emociona? E se me emociona, eu tenho certeza, é claro que isso não é uma regra geral, mas eu tenho certeza que vai emocionar mais pessoas também. Se emocionou um, vai emocionar dois, pode emocionar três. E você tem uma técnica... Estamos falando que é marketing multinível. Se emocionou um, vai emocionar dois, vai emocionar três. Aqui, virou um rinodê já o rolê. Mas, não, é só pra... Vai, conclua. Não, é só pra gente... Porque às vezes a gente... desconfia do que a gente sentiu. E a gente acha que só a gente sentiu. E aí eu falo assim, tudo bem, tem que tomar cuidado com as neuroses. Mas assim, se aquilo lá me emocionou, eu acho que isso é um caminho também para emocionar o outro. Então, era esse lugar que eu ia falar agora. Porque, Zé Renato, você tem uma técnica e uma vivência no teatro que você sabe trilhar esse caminho como ninguém. De pensar, se isso me emocionou, se isso me sensibilizou, você é um artista, um ator e um diretor que fala, se eu pegar esse caminho, eu posso alcançar pessoas. Você é uma pessoa... Eu estou falando de capacidade técnica, de capacidade afetiva, de capacidade emocional, de capacidade de texto. Diferente de eu falar, nossa, se isso me emocionou, eu vou emocionar muita gente. Tá, com o quê? Eu, Tainã... Sabe, assim, é muito diferente. Eu tô falando que você também é uma pessoa que tem a sua luz, tem o seu trabalho e tem um background ali, você tem uma história, uma estrada que sabe exatamente... Se alguém tem que levar esse lugar do Raul, você é uma pessoa extremamente capacitada para isso. Eu entendo o que você está dizendo. Estou falando de texto, de escrita de texto. Eu entendo, então, mas que eu acho que é o trabalho de todo artista, assim como os músicos, que é como você pegar aquilo que, de repente, te emociona e aquilo tem que ser transformado em expressão. Sim. Né? Porque senão fica dentro de mim, então é isso. Não, e o trabalho do artista é esse. Então, assim, é pensar como que... ver essa música. Aí me veio uma ideia de um texto. Então, como que eu vou colocar esse texto para que o outro... não é que você quer conduzir...
Mas Mas deixa, é pegar na mão, é assim, vem cá. conduzir. Vem andar nesse caminho comigo Exato. aqui. Porque Exato. eu acho que é E é isso o que o caminho das artista emoções. faz. E é o caminho das emoções, né? É. Eu estava citando sobre as emoções que se sente. Sim. De alegria, de tristeza, seja o que for. Isso é a condição do artista. Sim, e de trazer essa empatia pelos personagens que estão postos ali de alguma forma, né? Isso. Porque a empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é enxergar o outro, apesar do seu histórico. Porque eu acho que muito, e aí eu quero que vocês me falem da outra montagem, você vai ter os fãs de Raul. Sim. Você vai ter pessoas que escutam os hits, Exato. pessoas que têm histórias para contar, porque essa música do Raul, quando saiu, eu comprei o disco, meu pai tinha o disco, minha mãe tinha o disco, essa ligação afetiva. E você vai ter o público zero, que é o público que nunca teve nenhum contato com o Raul e consegue enxergar o Raul. Né? Talvez não como personagem histórico dentro da cultura, mas como uma pessoa. Entende? Eu acho que esse também é um poder de pegar pela mão e conduzir uma trilha muito bem construída. Esse lugar de a pessoa que, sei lá, que já... eu morava em São Paulo e encontrei o Raul num bar uma vez. Ou eu lembro do disco, que tem as memórias afetivas, as pessoas que têm memórias que foram transmitidas afetivamente, que meu pai tinha um disco, e quando virei adolescente fiquei apaixonado. Muito isso. E pessoas que não têm relação nenhuma com o Raul, que vão chegar na peça e vão descobrir uma pessoa. Não um artista, mas uma pessoa. Então, é muito louco, porque assim, tipo, é teatro, a arte é Sim, pensamento, sim, né? Assim, pensamento no sentido de que você tem que elaborar aquilo que vai ser para atingir, inclusive todas essas, né? Todas essas eu não sei se é atingir, mas assim, eu acho que o público zero, né? Da peça é você apresentar o Raul também, né? Então assim, cara, tem uma música que é cantada lá que o Raul faz para filha dele, é uma música assim lindíssima, né? E várias pessoas não conheciam aquela música então acho que tem essa não é nem a palavra assim, vamos agradar, porque se você fizer não é sobre isso. agradar, mas assim, vamos e nem compartilhar. E nem a didática também. Não tem nada de... Não tem a intenção nenhuma de ser didático, sabe? Não é uma cartilha sobre o Raul. Não é isso. É sobre a obra do Raul. Você... quem assistir vai entender o que o Raul fez como obra artística, como música, e vai entender o processo do Raul, praticamente do começo da carreira, assim, até o final. Então, a peça tem um começo, um meio e um fim. E tem as nuances de Raul, né? Porque hoje a gente fala, quando se fala de Raul, porque Raul era do rock. Sabe assim, num geral de prateleira. Sim, coisa do pai do rock nacional. Sim. Exato. E talvez Raul nem seja a sua obra principal, digo no sentido de Ele era trabalho. Luiz Gonzaga. Sim. Já dá ele pra... tem muitas coisas ali que é rock and roll pra época, no sentido de uma postura rock and roll. Até hoje, é rock and roll, ainda é bem rock and roll. Mas, assim, como eu acho Luiz Gonzaga rock and roll pra caralho. Porque a postura. Exato, o rock and roll ele não tá ligado ao peso da guitarra. Sim, a quantas notas por minuto, né? Não tá ligado a isso. O rock and roll tá ligado à atitude mesmo, a atitude que você põe. Tanto da harmonia da música, quanto nas letras. Né? Não necessariamente precisa estar o movimento. Luiz Gonzaga realmente tem música... É muito rock. Por isso que o Raul talvez tenha eu acho o Luiz Gonzaga muito rock and roll. Assim, eu acho que a galera tinha que conhecer mais a obra do Luiz Gonzaga. É que a gente chega num lugar no Brasil onde tudo que acontecia entre Rio e São Paulo, que era o eixo das gravadoras, é música popular brasileira. O que acontecia fora desse eixo com o sotaque era música regional. Então, até hoje, o Luiz Gonzaga, o Fagner, Alceu Valença, é música regional. Tem até esse momento, inclusive, regional, na peça, né? Porque o Raul era baiano. Baiano. E cantava com sotaque baiano, mas teve que sair da Bahia para vir para o Rio de Janeiro para fazer sucesso. Exato. Né? Porque era esse eixo comercial das gravadoras, sempre enfim, foi. né? E acho que essa coisa do rock and roll, essa paixão dele pelo Elvis, né? Sim, ele começou assim nessa pegada Elvis, imagina né? o primeiro
disco dele mesmo, né? O Krieg Rabandolo, começa com uma gravação dele com 8 anos, né? Cantando sim, Raul, exato, e ele fala, aqui é Raul Seixas, Raul Santos Seixas. Aquela voz, né, de criança. Então acho que tem essa, né? Porque imagina, o Elvis né? Você imagina alguém vendo na época o Elvis. Todo mundo queria ser o Elvis, né? Claro, porque o Elvis, ele mudou, tal qual os Beatles também, mas houve uma massificação midiática em cima do Elvis, que era o rei do rock, que tinha seu requebrado, que tinha atitude. E aquilo virou um espelho para muitos músicos da época, né? Para além da obra do Elvis, né? A gente tem uma coisa midiática de mudança de comportamento. Total. E eu acho que o Raul também viveu esse lugar naquele Brasil daquela época, que não era só sobre música, era sobre um comportamento. Sim. Era um olhar de ver o mundo, era como ele tem músicas gravadas pelo Jerry Adriani, né? Que depois passou a ser amigo dele. Porque é da época da Jovem Guarda, né? Que é exatamente... A Jovem Guarda ela tem toda essa referência, Beatles, Elvis, total. E ele viveu isso, sim, bastante. Só que ele... Quando ele foi... na Raul Seixas e os Panteras, né? Raulzito e os Panteras. Ele fez ser Raul Seixas depois. Raulzito e os Panteras. Quando ele passou para a carreira solo, aí sim, aí virou esse Raul que a gente conhece, que ele misturou todas essas referências, até a experiência que ele tinha em estúdio e tal, com os parceiros, né, que ele teve. Com o mundo corporativo, com os parceiros. E os parceiros geniais que ele teve também. Que ele teve. Inclusive, acho que o mais, não digo mais relevante, mas o mais conhecido é o Paulo Coelho. É, o Paulo Coelho. Né? Que eu acho que é quem, assim, você pensa em Raul, e aí você pensa naquele momento... Aquele momento esotérico dele, da sociedade alternativa e tal. Exato, sim, não tem como dissociar as duas pessoas, assim. Porque durante muito tempo também, o Paulo Coelho, além de ter virado best-seller, tem todas as questões ali dele enquanto escritor, ele virou também um referencial do que foi Raul. Sim. Durante muito tempo, quem foi o porta-voz de quem era Raul Seixas foi o Paulo Coelho. Através da vivência dos dois, entre erros e acertos, e brigas e não, eu acho que ele foi a figura mais emblemática, no sentido de fama mesmo, de popularidade, sim. Que falou de Raul. Acho que hoje, agora que a gente tem as mídias sem filtro, né? Porque antes você dava entrevista para um jornal, aí tinha o filtro do jornalista e editava, né? Ou sei lá, numa entrevista, que você edita toda a entrevista. Acho que o Raul passou muito mal por isso também em alguns momentos, né? De dar uma entrevista e aquela entrevista ser editada, e aí o que disse não era bem aquilo, e, enfim. Eu não sei, não sou Raul Seixas, falou isso aí, vai ficar nervoso, mas assim, não sou um especialista na obra, né? Tem gente que tipo, sabe tudo, sabe? Enfim, eu sou um fã assim, apaixonado pela obra e para mim sempre foi uma incógnita assim, essa relação com o Paulo Coelho, né? Mas eu tenho a impressão, uma coisa muito minha, que o Paulo Coelho, tipo, ele criou esse personagem, ele sabia que era esse personagem. E o Raul, de certa forma, ele deixou se levar. Ele entrou. E aí, tipo assim, só que o Paulo, ele sabia... ele estava atuando melhor. O Paulo Coelho foi o melhor ator nesse sentido. E o Raul, acho que ele, tipo, ele se entregou. Sabe? O ator que compra o papel, daqui a pouco eles se confundem. E aí o Paulo Coelho, né? Seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho e o Raul também seguiu o seu caminho, né? Não é uma questão de dizer, esse aqui foi ruim. Se não existisse esse encontro, a gente não teria, né, a obra do jeito que é. Mas eu tenho essa impressão, assim. Para mim, o Paulo Coelho... ele sempre passa uma impressão de que... ele se usou desse lugar, desse personagem. Talvez estivesse mais maduro também. É difícil a gente saber, né? Pode ser a maturidade, porque cada um amadurece num período de tempo. E talvez mas com 89, com quantos anos o Raul subiu? 4. Gente, basicamente meia idade. Então, a maturidade está aí na gente. A gente não. Não, porque então, a gente não sabe as coisas do mundo, assim, né? Eu acho que. Tudo bem, ele começou ali com o quê? Com seus 20 e poucos anos. Né? Então, assim, eu acho que a gente está falando aqui de amadurecimento, das escolhas, né? Mas eu acho que essa consciência que é como a gente começou o papo até antes, né? Eu acho que essa consciência da morte, de certa forma.
rege a obra dele, assim. Por mais os deboches. Eu lembro que tinha uma época que o espetáculo ia chamar Raul, os homens passam e as músicas ficam, que é uma frase dele, assim. E, enfim, ele permeia a morte, porque eu estou falando, uma consciência de vida mesmo, né? Quando ele faz o Canto para a Minha Morte, que ele já desenha poeticamente, né? Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos e muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte, surda, caminha ao meu lado. E eu não sei em que esquina ela vai me beijar. E ele começa a brincar. Com que rosto ela virá? Morte. Então... Será que vai encontrar no último gole de uísque? Gole de uísque. Então eu acho que sei lá. Ele tinha... um trem, aí vai tudo, entendeu? Não, mas será que também ele não era um... eu vou falar uma coisa assim, que os psicólogos que se lidem com isso, mas essa finitude que ele falava, será que não era uma finitude que ele mesmo almejava? No sentido de ele procurou isso, ele... Não estou dizendo ele provocou, que ele foi um suicida, enfim, não é nada disso, mas que em algum momento na arte dele, sabe assim, porque é uma forma de enfrentar os nossos medos. Nosso medo de não ser eterno busca aquele desafio de não estar mais aqui, talvez, né? Porque realmente ele foi muito jovem e ele viveu uma vida ali meio que buscando esse lugar também. Então, mas também não sou achismos. Nada especialista, é achismo, exatamente. Mas eu vi algumas entrevistas sobre isso, por exemplo, o próprio Jerry Adriani falando sobre isso, que o Raul, ele se tornou... Porque o Raul sempre foi meio centrado, assim, por um período, especialmente quando ele era produtor. Ele era mais coxinha, careta. Ele era coxinha. Eu acho que em algum momento ali... Inclusive com a primeira mulher dele, né? Não tinha uma relação ali que ele conhecia a primeira mulher dele. Porque a vida a gente estava falando, né? Na verdade, a gente não... Cada um amadurece ou, sei lá, ou não amadurece. Porque você tem um período de maturação para tudo que você vai entendendo e às vezes você desvia seu caminho. Seu caminho está lá e você desvia e não tem muito. Mas eu acho que é difícil provocar isso que a gente chama de destino, sabe? Porque de repente pro Raul, ser o produtor da CBS, tá casadinho acho ali, familhinha. A gente nunca vai saber. De novo, gente, é só que a gente tá discutindo uma vida divagando. Coisas que os artistas costumam fazer para criar uma peça de teatro. Mas coisas que a gente fala sobre o outro tem mais a ver com a gente do que com o outro. Total. Sim, porque você né, você se espelha e fala, bom, ele pode é. pensar isso porque eu também, de repente, em algum momento. Mas o fato dele ser um provocador e uma pessoa que aparentemente na sua obra ele mostra muita indignação com deboche, muito sou inconformado com isso, mas deixa eu tirar um sarro. Sim. Deixa eu né? Porque o momento pedia isso, né? Eu acho que com a vida ele teve a mesma postura. Deixa eu tirar um sarro disso, da vida, disso que aparentemente as pessoas esperam de mim, disso que está predestinado. Não tem nada certo para mim, assim, sabe? Assim, eu posso... É o revés, eu posso provocar o meu revés, mudar minha vida, ir para outro caminho. Eu tô aqui na CBS, mas de repente eu só quero ser só quero me rebelar. E que é uma forma muito potente de autonomia, exato, né? Assim, exato. Ele fala assim, autonomia é a palavra perfeita, vida Zé. É minha. Exato. Né? E assim, eu vou fazer da minha vida vou estragar o como eu quiser. Já diria Bujan. E aí isso faz com que tenha as letras, as canções, a musicalidade dele, né? Então acho que, tipo, acho que eu sou muito... Cara, tipo assim, sabe, fica assim, o Raul, ok, o Raul, maravilhoso, um gênio. Mas, assim, eu acho que quanto mais eu aproximo o Raul humano, mais ele fica genial, saca? Assim, sim. Né? E aproximar o humano é também perceber uma trajetória de
de dores e de equívocos, né, de erros, de egoísmos, enfim, de tudo. Decisões erradas. Nós cometemos, todo mundo. Ainda bem! Ainda bem. Então. Cara, ainda bem, porque também a gente está nesse pálido ponto azul para atender... Porque a gente julga erro quando nos causa mal para o outro, ou quando a gente foge da expectativa, o que o outro espera da gente, né? Seja a nossa família, seja a sociedade. E o Raul definiu que foda-se. A gente se rebela porque não gostaria de perder, né? Você sempre não quer perder um cara tão genial com tantas letras. Mas talvez o perder seja isso. mais importante do que... Porque quando a gente perde o Raul, a gente descobre o Raul. Exato. Aí voltamos para aquilo que você estava dizendo. Você vê como... A gente vai girar. Como seria o Raul hoje? Será que ele teria a mesma relevância? Possivelmente sim, mas... Talvez a gente tivesse cancelado o Raul. Não dá pra saber. Não teríamos cancelado o Raul? Teríamos cancelado o Raul tranquilamente. Com certeza. Com certeza. E ele seria cancelado por todos os espectros políticos, porque ele provocaria isso, porque era dele. Essa coisa de eu não faço parte. Ele tinha uma coisa assim de eu não faço parte disso. Peraí que eu vou fazer uma piada sobre. E a piada era uma puta composição. E assim, né? Moço descovador, me leve com você, né? Pra onde você for, né? Tá dizendo, não sou daqui, né? Tipo assim, não sou daqui, alguém aqui, gente. Não, eu acho que ele super teria entrado numa onda de funk, assim, sabe? Assim, sabe, tipo Tom Zé? Total, pra tirar uma onda. Pra tirar uma onda, eu acho que ele faria esse lugar meio... A música Eu Também Vou Reclamar é maravilhosa. Hoje em dia é isso. É o princípio da internet. Mas agora, para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Pode ver que na rede social... É isso. É o tempo todo mundo reclamando de tudo. Se você olhar, vai estar tiver uma foto no post, nossa, mas olha isso, mas... Todo mundo tem que reclamar, porque é uma coisa... E olha isso, quando ele fez essa música... 70 e pouco, né? E o povo já reclamava. E já reclamava e continua... mas acho que é da essência humana. É da essência humana. É uma insatisfação, né? Só que ele falava disso de uma maneira jocosa. Então, assim, isso que eu falo. O deboche dele, assim, a criatividade dele, eu acho que era impulsionada pelo deboche. Assim. Ele teria feito um feat com Mamonas Assassinas? Eu acho que não. Porque acho que é um outro tipo... Só pelo deboche. Talvez. Não, eu acho que não, porque é um outro tipo de... Eu acho que o deboche do Raul é um outro tipo de deboche. Talvez ele fosse um coxinha hoje em dia. Ele é assim, eu vou fazer o quê? Eu vou usar minha música para fazer um jingle do Partido Novo. Imagina que loucura. Não sei. Olha, às vezes... A galera ficou chateada aqui, mas são justamente provocações, né? Porque se ele fizesse alguma provocação, com certeza ele estaria brincando com o cenário político. Sarro de todo mundo. Com certeza. De todo mundo. De todo do lado. A, do B, do C, do D... Do que está posto, do que a gente não enxergou ainda. Mas você sabe que o deboche e o humor, ele tá muito ligado à inteligência, Total. né? Totalmente ligado à inteligência. O Raul, por ser inteligente, ele era leitor. Ele não era um aventureiro. Ele lia, ele era um cara... Ele tinha repertório para fazer o que ele fazia. Repertório é a palavra perfeita, assim, para a gente classificar uma pessoa, assim. Pessoas que têm... Não é só a bagagem de ter existido. Não é. Mas é uma bagagem ou de pensar loucura, ou de ser assim, a esmo. Não é isso. Então, mas ele consumiu. Exatamente. Né? Ele sabia... Leitura. Escrever uma música, escrever um texto é extremamente difícil. Escrever um roteiro. Ou seja, o Zé que o diga. Extremamente eu não escrevo roteiro nada, gente. Eu vou aqui no freestyle. Isso, minha vida. Mas você já fez isso. E tem que ter um repertório, realmente. Não tem outra palavra para usar, e ele tinha, realmente. E é por isso que você vê quando, né, a mítica que envolve o nome do Raul, né, o quanto que a gente está falando sobre ele. E justamente por isso... que assim, eu me recusava a fazer, tipo, interpretar o Raul. Sim, de né? ser fazer o Raul um sotaque baiano, da Bahia. Mas, gente, não dá, assim, não dava para pegar os textos dele. Não dá para ser uma caricatura do Raul. Não tem como. É isso. Não tem como. Eu vejo a peça, né, assim como um monólogo, né, porque o Zé é o ator em cena, e a banda.
E É a um banda monólogo com trilha sonora ao é um vivo. bom- exato. Olha que privilégio que, Nossa. que eu Exato. tenho, não? É isso. Que Por isso honra. ele não é por isso não é um musical e nem só uma peça de teatro. Ele tem essa costura Essa porque troca. você parece que você tem duas telas, vamos dizer meio assim, porque você consegue estar num show de música com uma banda e ao mesmo tempo você consegue estar vendo uma peça de teatro, tudo junto ali. Então parece que tem duas telas, pausa essa, entra essa, pausa essa. O cenário é muito importante, o cenário de iluminação, que é a Silviane, que é a parte técnica, depois a gente até comenta sobre a parte técnica. É extremamente relevante para a música, que é onde tudo se destaca, né, na peça. Então, vale muito a pena. Eu quero... Vale muito a pena para os dois lados. Eu pro quero público e pegar pra aqui gente. a ficha técnica pra gente dar uma... Falar das pessoas que estão envolvidas, porque Sim. também as pessoas acham, Total. tipo, o teatro é monólogo, só uma pessoa trabalha. Uhum. E aí, aquele desenho de luz Total. faz absolutamente toda a diferença. Eu lembro quando eu saquei, e depois de muito tempo isso fez sentido pra mim, teve um show do Cazuza, que quem fez o desenho de luz, quem pensou, foi o Ney, Uhum. que tem a cruz. Sim. E assim, é tão cenográfico, é tão impactante, é tão incrível aquilo, que quer dizer uma outra coisa. Sim. Não é mais sobre o Cazuza no palco, é sobre uma outra coisa que se quer dizer. Então, a iluminação, às vezes, eu acho até mais importante que o próprio cenário. Estou falando de cenário, a madeira que Nessa, encerrou. né, Sim. eu acho que nessa peça é bem isso que você está dizendo. E assim, primeiro que a luz, ela Ela dita... E ela é considerada cenário, né? Cenário, a luz total. ela é uma cenografia, assim, e ela recorta, ela direciona o olhar, ela dá a sombra, né? Ao mesmo tempo que ela Sim. dá a luz, ela dá a sombra. A luz É fundamental ali para... ela, na verdade, ela né, cria esse outro espaço. Esse né? ambiente. Né, se é uma luz mais baixa, se é uma luz que explode, se é uma luz que vem da lateral, é quase uma edição, né, como se fosse num vídeo, assim, não, eu quero que sou isso aqui. Só metade do meu rosto. né, aqui fique... Vira maquiagem, E tudo é inclusive. símbolo, né? E tudo tudo é é símbolo. A luz Sobretudo no teatro, é, que é tudo ali, tudo que é o O que silêncio. Não, o silêncio eu acho fundamental Ai, em todos os aspectos da que vida, delícia. né? Mas a pausa no teatro... Na pausa no teatro é maravilhoso. Nossa, Sim. como Nossa, só de falar. É isso que as pessoas acho que, tipo assim, Se encantam. falaram bastante, assim, de certa forma se encantaram dessa outra experiência, Isso. né? De ter o contato com essa obra do Raul. Muita gente que já foi em vários shows isso desde Dreams, né? Mas São João, Space, Space, Jungle, sim, Tequila, a sim. primeira versão. Né, shows em bares mesmo, né, com violão, a percussão. Cara, assim, mas a é voz. muito diferente, porque quando você tá no bar, você tá ouvindo a música, mas a música, muitas vezes, e aí sinto muito, né? Mas ela acaba virando uma trilha sonora de outra coisa que você foi fazer. Claro. Você foi beber, você Exato, foi encontrar com seus amigos, você tá numa exatamente. conversa, você tá numa paquera. Exatamente. Passa batido, às vezes você nem percebe a música que tocou. Você tá ali. Sim. Então, eu fui num show, que uma banda inacreditável, incrível. E hoje em dia, ainda com o celular na mão, a experiência é tirar foto e fazer vídeo de uma coisa que você nunca mais vai visitar de novo. Quantas vezes as pessoas vão a shows, não aproveitam o show, ficam gravando em vídeos que elas vão apagar porque a memória do celular tá cheia. Que elas nunca mais visitam o vídeo aquilo. que não ficou bom, né? Que o Porque vídeo o áudio nunca... ficou ruim. Ficou Não, tudo é tipo ruim. tirar foto da lua, gente. Sinto muito. Parem de tirar foto. Não, tirem foto da lua com o seu celular. Tira. Mas, Faça o que enfim, quiser. é uma experiência que não... a nossa imaginação, ao lembrar de um show, ele é muito mais real e palpável do que qualquer vídeo que a gente vai ter no celular. Total. Do que qualquer stories que a gente vai ter no celular. Total. Né? Então, eu acho que a experiência do teatro traz também essa falta, essa presença e essa falta de desejo de estar em outro lugar. Quando você está no teatro, você está presente. De corpo e mente, né? Eventualmente você tira uma foto, enfim, posta e tal, e natural que você queira Sim. registrar aquele momento,
Mas eu acho que o teatro, você tem essa experiência diferente de um show. Até por estar No a bar. colocação das poltronas, né? Você está totalmente virado para o palco. Exato. É uma tensão total, né? Claro, a peça tem que ser boa também, porque senão você Claro. não prende a atenção. Senão você dá aquela pequena senão você dá cochiladinha e tal. aproveita o cenário E a escuro. gente tem, né? Tipo, o Politeama, que pra mim é muito mais uma casa de show, assim, do que Sim. propriamente né? Assim, teatro. e é uma casa de show, tipo, lindíssima, assim, Sim. né? Com uma estrutura de luz, com uma estrutura de som. Então, eu acho que, tipo, é um lugar que É um também ambiente. acolhe, né? E que você vai ter uma experiência... assim, se gosta de Raul, se quer apresentar o Raul para alguém e quer ter porque acho que isso tem a peça também, uma questão da surpresa, né? Quando eu falo de surpresa, assim, se alguém for sentar esperando que a próxima música vai ser aquela, que o texto vai ser aquele, né? A pessoa ela se torna uma plateia passiva. Sim. Então já Isso. sei. Então acho que de certa forma a peça ela pelo roteiro, ela joga a plateia de um lado para outro, que ela está indo para um lado, daqui a pouco, opa, mas agora eu tô aqui, opa, agora... Então mantém a plateia ativa. Sim. Né? Então acho que é um dos das méritos, qualidades, assim, dos méritos da peça. Queria falar da banda, né? Falei aqui que mesmo quando é um monólogo, tem muita gente envolvida na construção de um produto artístico. E eu digo produto porque é como a gente... que é o que chega no final, que é a peça, o espetáculo em si. Ele é construído durante muito tempo. A gente está aqui falando desde 2001, né? Sim, das maturações. Das maturações e das provocações, de alugar a cama de hospital e tudo. E até a galera que está envolvida, que não são só as pessoas que estão em cena, né? Tem ali o áudio, tem também a luz que a gente está falando aqui, figurino, tem um monte de coisa que está envolvida ali, até em produção executiva, tudo isso, que é importante a gente ressaltar. Eu queria falar da banda, que é o Daniel Zito e a banda Rock Seixas, que são figuras carimbadas aqui na cidade, que as pessoas conhecem já o trabalho da banda. E aí tem Daniel Tavares na voz, Luciano Bueno na bateria, Cristiano Dafré no contrabaixo. No contrabaixo. Infelizmente... O Cris saiu? O Cris saiu. Ô, Cris! Mandaram um sub do Cris. E tivemos o prazer... Aí tivemos o prazer... Uma notícia ruim do Cris saiu, uma notícia boa. O Doriva Oliveira é um músico de Campinas, excelente. Ele fez apresentação com a gente no... Chupa, Cris! Na festa da uva. Inclusive foi indicação do Cris. É. O Doriva, Não, o Cris é um nossa, super querido. E que legal baita que colocou músico, alguém uma baita pessoa. O Cris altura, é encantador. assim. Mas, infelizmente, ele não vai poder. Porém, a gente... Já tem a uma pessoa indicação perfeita para isso. Perfeito. O Doriva vai ser a primeira vez que ele vai participar da peça, mas ele é um músico extremamente experiente. E aí, André Vicente, violão e voz. Rubinho, Rubens Spicchiari, Rubi. na guitarra. E Augusto Chiosi. O Augusto teclados. também, outro que seria também... Não é mais ele. Vai ser o Leandro. Essa banda que não acho que existe mais, na só verdade, queria falar eu acho isso. que essa Acabou você pegou a é outra banda, produção. galera. Acho que é da peça do Glória Rocha. Tá. Mas agora vai ser o Leandro Vasquez no teclado, que também... É Ele um já, super- ele já participou dessa ele peça. estreou, né? Estreou A no primeira Sesc. ele fez, Ele já tem intimidade Já tem também histórico. já tem, e toca com o Daniel também há muito, muito tempo. Então, na verdade, somos todos uma equipe. E músicos têm muito disso, né? Porque por ter diversos outros trabalhos, que a gente sabe que a arte não é fácil. Muitas gigs. Outros trabalhos também. O Leandro, por exemplo, é professor da Unicamp. Você também tem um trabalho corporativo, né? Você é do financeiro da parada, a gente faz bastante coisa. Então, acaba tendo essas mudanças, mas como somos todos uma equipe, é o que você falou. São várias pessoas para fazer isso acontecer. É muita gente. Mesmo quem não está no momento
ajuda a fazer a peça. Ajudou a fazer a construção, né? Ajudou a fazer a construção. E eu quero falar aqui, o Zé Renato tá na peça ainda, não foi limado. Quem é o Zé Renato? Só pra gente saber, porque eu vou ler aqui o Esse é o CV. principal, não. Eu vou ler o Onde você LinkedIn tá do Zé lendo Renato. qual? Depende qual. Que você me mandou, larga a mão de ser canalha. Depois, Tainá não fez direito É ao verdade, trabalho dela, é mas foi não, ele que me porque mandou. Esse aí, não, tá certinho. Esse aí era da... Mas o Zé Renato tá tudo do bem, Glória né? Rocha. Posso falar do Tivemos- Zé pode Renato falar do Zé Forner. Renato, do Daniel Tá. também pode falar. Os principais. Não, vou falar do Zé aqui, gente, só para vocês terem uma ideia. O Zé dispensa apresentações, mas para você que está aqui no Francamente pela primeira vez, bem-vindo. Este é um programa que a gente fala de arte, cultura, movimentos sociais e xinga muita gente. Mentira, a gente não xinga, não xinga, não. Só às vezes. Então, o Zé Renato Forner é ator e diretor que estudou com o Antunes Filho no CPT em São Paulo. Tem mais de 50 espetáculos teatrais na lomba. Não é pouca coisa. Em 2016, interpretou o Coronel Altier de Leite Derramado, em adaptação do romance do Chico Buarque. Aliás, eu li esse livro. Eu sou uma cadelinha de Chico Buarque, né? Então, assim, tudo que o Chico faz, eu amo. Em 2022, fez o papel de Martim Francisco na série Independências. Martim Francisco na série Independências da TV Cultura, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, junto com grandes artistas como Antônio Fagundes, Daniel de Oliveira, Valderez de Barros, Pedro Paulo Rangel, Cacá Carvalho. Cacá Carvalho esteve aqui no Francamente. Ficamos 3 horas aqui, ó, tricotando eu e Cacá. Foi incrível, né? Ele também foi assistente de direção de José Posse Neto, diretor interino em espetáculo da Natália Timberg e Clara Sverner em 2017 e 2018, ao prêmio, espetáculos indicados ao Prêmio Bravo, ao Prêmio Michel de Teatro e ao Prêmio Questão de Crítica em 2013 no RJ, no Rio de Janeiro, também conhecido como Rio de Janeiro. Foi premiado no Mapa Cultural Paulista em 2000, no Festival de Monólogos de Jundiaí em 2004 e 2006. Trabalhou como ator em espetáculos premiados, como a APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, com o Prêmio Governador do Estado de São Paulo e no Festival de Teatro de Jundiaí em 2018 e 2019. O porquê que eu estou dando o currículo da pessoa? Porque é necessário exaltar que as pessoas resistam à resiliência do artista nesta cidade e neste país em especial, porque não é fácil ser artista, não é fácil ser um artista de teatro, né? E alcançar esses espaços, né, Zé? Eu acho que tem uma coisa, Tainá, que assim, né, tive uma trajetória aí, né, em São Paulo, em outros lugares, mas, assim, mas mesmo dentro no período dessa trajetória, eu nunca deixei de fazer teatro na cidade, assim, seja com apresentação de curso livre, com adolescentes. Não foi embora pra sempre, tipo umas pessoas têm por aí que depois casaram com o cara que faz o sketch Não. Não. Quem falou isso? Assim, sempre, porque alguma coisa me dizia que é importante a gente preservar uma raiz. Né? Assim, o pé no chão, da onde a gente está. Mesmo, assim. E mesmo porque eu tenho, tipo assim, uma admiração profunda por artistas aqui da cidade, né? A gente tá falando do Raul, mas a gente tem tanta gente de teatro, da música mesmo, né? E com espetáculos, seja com cursos, seja com experimentos, com o Marquinhos, né? Que sempre também... Um cara daqui tá escrevendo da até caneta. hoje. Aliás, o Marquinhos precisa vir aqui. Ele tava meio bravo no Facebook esses dias que eu vi ele cobrando uma galera. E eu amo que ele vai lá e fala: Marquinhos, assim, não passa pano, não. E eu fico aqui, ó. E você sabe que esse foi o primeiro espetáculo. A primeira ideia era o Marquinhos escrever. Sério? E ele mandou algumas coisas e eu falei assim: não tá rolando, né?
E é muito difícil fazer isso. E ele realmente, chegou um dia e falou assim, Zé Forner, não consigo fazer o Raul. O Raul não consigo. Não é pra mim, Raul. Eu nem gosto tão de Raul assim. E ele tem isso. Toda vez que ele vê que vai ter apresentação, ele fica nervoso. Porque ele fala assim, poderia ser meu texto. Cara, e ele tem uma caneta muito boa. Né, ele é maravilhoso. É incrível. É um cara assim que ele tem uma singularidade muito grande. Assim, ninguém escreve como ele. Não. Né? Assim, ninguém escreve. O tipo de poética que ele utiliza, a temática que ele usa. Porque é isso, ele tem uma poética única, assim, nos textos. E assim, é óbvio, vou falar uma coisa bem babaca aqui, mas você percebe quando ele coloca um trecho de um texto no Facebook, que ali é terra de ninguém, ali ninguém está preocupado com arte, com nada. Mas mesmo quando ele vai postar um texto com uma crítica, alguma coisa, você vê que tem uma elegância, que tem uma grafia naquilo, uma caligrafia naquilo, que tem a digital dele. Um trato. Cara, a gente fez, tipo, lá em 2006, fizemos uma Maria dos Pacotes, Maria dos Pacotes que ele fez, e a gente fez o Festival de Monólogo. Assim, tudo que as pessoas imaginavam, ele dá um contragolpe poético, assim. E acho que tem... Tá esperando isso? Chupa esse plot twist aqui. Ele dá um contragolpe poético. E é isso. Marquinho, porra, você é... Chamamos. Meu irmão de fé, venha, camarada. Vem pro Francamente. Vem pro Francamente. Francamente, há anos me enrolando. Já tentei até pelo Twitter. E aí, quando você vem? O Twitter nem existe mais, eu tô lá, né? Tô lá no Twitter, ainda tentando Marquinhos, mas vai chegar nosso momento ali de desbravar. E Jundiaí, ela sempre teve uma coisa muito forte com o teatro, e eu acho que o Carlos Pasqualinho, o Marquinhos, você já numa outra geração que mantém essa coisa do teatro em Jundiaí muito viva. Eu acho que se existe um festival de teatro, se existe esse movimento, Wagner Nakarato também, eu acho que se existe esse movimento de teatro em Jundiaí que é muito forte ainda, seja nas oficinas, nos festivais, eu acho que é muito por conta de vocês, assim, né? Mário Rebouças. Né? Não, tem uma galera, mas Jundiaí sempre foi muito... Assim como é pra música, eu acho que música é mais visível, porque a gente vai para um barzinho, a gente acaba encontrando nossos amigos músicos e tal, mas eu acho que Jundiaí, ela é um expoente na área do teatro, como nenhuma cidade da região metropolitana. Total. A gente tá saindo um pouco, mas é tudo o mesmo assunto. Claro, tudo o mesmo assunto. Tudo mesmo assunto. Porque assim, você falou isso e pra mim veio o programa é gravado, então já rolou já. Eu tô numa alegria tão grande, porque amanhã eu dou aula numa escola, no Colégio Santa Felicidade, e os adolescentes, a gente formou um grupo de teatro na escola, o grupo TESPES. Então, assim, o Teatro Estudantil do Santa, e o TESPES, o primeiro ator, enfim. E amanhã eles vão pisar no palco do Glória Rocha. E hoje a gente teve o último ensaio, um texto do Shakespeare, um texto lá do C, assim, do Shakespeare, Timon, né? E aí eu saí do ensaio umas 5 horas e assim, mas eles estão numa pilha, numa assim de pisar no teatro da cidade, saca? De um espetáculo feito na escola, de um grupo que nasceu da escola e eles vão apresentar, vai ter um palco que vai ter uma luz que vai iluminar, que vão ter pessoas, pai, mãe, filho, papagaio, amigo, que vai ver aquele camarada, aquela camarada no palco e eles dizendo um texto do Shakespeare. Um texto do Shakespeare. Cara, então, acho que tem essa, né, como você falou, dessas figuras que... Né? Mas isso molda caráter. Santa Felicidade, eu não conheço a escola, não sei o método educacional, mas isso já bateu várias vezes em mim, de pessoas que trabalharam lá no Santa Felicidade, falam muito dessa questão do Santa Felicidade com arte, com cultura. E relembrando o papo que eu tive hoje aqui numa gravação que eu fiz com o maestro da Orquestra Filarmônica de Jundiaí, a gente falando desse papel civilizatório da arte, esse papel que o sujeito hoje que está subindo no palco do Glória Rocha, que está lindo, que as cadeiras estofadas, a iluminação, a acústica, o ambiente, a luz baixa, né? Então, sai da escola e vai para um palco, que eu acho super importante. Não importa se aquele aluno vai virar ator ou não vai. Se ele for contador,
ele vai ser um contador melhor porque ele teve contato com a arte. Se ele for um engenheiro, ele vai ser um engenheiro... Eu tô falando de profissão, fora o ser humano que se torna melhor por conta do contato com a arte, sabe? Desse papel mesmo que a arte... mais até do que religião, do que qualquer outro dogma, eu acho que a arte ela traz esse lugar para gente de enxergar o outro, de se enxergar enquanto sujeito, de se colocar no mundo enquanto sujeito e traz justamente esse papel civilizatório mesmo, né? Eu acho que é isso que nos separa de outras espécies. Tudo bem, tem elefante que pega a tromba e pinta um quadro, tem macaco talvez... Mas eu acho que a arte tem esse lugar. E o senso crítico, exato, né? Que exato. Assim, e você, no teatro, né? A gente estava falando até agora disso, da presença, de você... cara, você se expor, maravilhoso. Se expressar, se desnudar, colocar a sua humanidade das inseguranças e das suas belezas. Tudo. E você, dentro de um grupo, gente com a sua idade, que tem as possíveis semelhanças de aflições e de belezas, e você poder compartilhar isso se for por mundo corporativo, independente da profissão que você for, ainda mais hoje em dia, que é tudo muito maquinal. Sim. Né? Você sentar numa mesa e você... o quanto você consegue se mostrar mais humano, criativo, com senso crítico, sabendo a hora de falar, sabendo a hora de ouvir, de calar, sabendo olhar para o outro e receber o que o outro está dizendo, que o teatro é isso. Sim. Eu tenho um texto, um diálogo, uma pessoa está falando, eu tenho que ouvir. Agora eu tenho que falar. Eu tô puxando sardinha. Não, mas a arte traz isso. Mas a música também tem isso, né? Se uma banda não se olhar... Total. Né? Tudo tem. A arte em si. Por exemplo, eu trabalho na área financeira. A música, ela me ajudou. A arte em si, ela me ajudou demais. Na verdade, me salvou, né? No meu caso, a música me salvou, porque eu era extremamente tímido. Eu ainda sou, mas muito menos, né? Cara, eu também. Sempre fui. E aí a música me salvou, porque era o violão, no meu caso, quando criança, o violão, depois que eu descobri... E aí quando eu descobri que eu cantava, que eu comecei a soltar a voz para cantar, poxa, eu podia chegar a qualquer lugar que eu era bem recebido com aquilo. E antes eu não conseguia fazer isso. Isso acontece muito com o teatro. Por exemplo, no trabalho que eu tenho da área financeira, eu preciso, às vezes, apresentar alguma coisa lá, né? Para um gerente, para algumas pessoas e tal. Então, a música, ela me dá isso. Me dá essa frieza de estar na frente de pessoas e falar sobre algo. Estarmos aqui. Sim. Então isso, a arte em si, o teatro faz isso muito. O teatro salva muitas pessoas tímidas ou pessoas que não conseguiriam nada, porque você consegue... Não é... Eu falo a música, quando algum pai vem falar para mim, meu filho tá gostando de violão, eu falo, incentiva. Não para que ele seja um músico, mas para que a música, aquela dedicação que ele vai ter que ter... A disciplina, a entrega, tudo isso vai levar para a vida toda dele. Sem dúvida nenhuma, né? Porque todo mundo quer linkar um pouco a arte, que é uma coisa meio que não sei o que acontece mais no Brasil isso, com coisas erradas. Então, por exemplo, droga, bebida, blá, blá, blá. E não é isso, não tem a ver com isso. Gente, deixa eu falar. O street, cocaína. Eu brinquei ainda que eu conheci um secretário de cultura da Colômbia. Eu falo que a Street não devia ter um touro, devia ter um rinoceronte em homenagem ao Pablo Escobar. É verdade. Hipopótamo. É um hipopótamo. Ou um ele colecionava hipopótamos. Teve um problema de hipopótamo na Colômbia após Pablo Escobar. Mas, enfim, é isso, né? A gente dedica aí... não, porque a música, a arte traz a questão de droga, de não sei, de moralidade... Caralho, igreja, cara. Igreja tá fazendo lavagem de dinheiro pra traficante lá no Morro de Israel, no Rio de Janeiro. Inclusive, assim, não tô quero acusando entrar nessa ninguém, polêmica. Eu também não vou entrar nessa polêmica, porém, alguns cultos você percebe um ator. Mas é isso. Né? Porque o cara imposta a voz de uma As mentiras da arte, pois bem. As mentiras da arte. Tudo, a gente tá só fazendo e acho ficção. Que a grande da ficção é isso, né? Essa palavra enganar é horrível, mas assim, o ator, quando ele se presta àquele papel, né, no melhor sentido da palavra, ele se empresta àquele papel,
ele sabe que o público sabe que aquilo é uma ficção, né? E quando a gente vai para outras, né? O cara que sobe no palco e que através da religião manipula alguma coisa. A grande diferença é que não é feito esse acordo antes, sim, né? Sim, sim. E você paga o ingresso mais caro, só queria falar isso. Bem mais caro. Gente, vamos falar da peça. Quando acontece, quando compra, qual é o momento, quais são as redes, quais são os contatos. Vamos vender a peça. Vamos vender a peça. Como que patrocina, porque tem essa Boa, também. isso. Ó, se você tem uma empresa na cidade e quer ter tua marca aí vinculada a uma peça artística é ótimo, né? Porque pode ser uma peça de roupa também, que você estampa, enfim. Mas há um trabalho artístico, cultural, né? Isso agrega valor aí à tua marca, expande aí a tua marca, né? Como que as pessoas fazem para patrocinar primeiro? Vamos vender. Perfeito. E depois a gente fala como que compra ingresso. Bom, para patrocinar, pode mandar um WhatsApp pra gente lá, está 11 99871 7358, ou então por e-mail raulmusicteatro@gmail.com, raulmusicteatro@gmail.com. Qualquer coisa é só voltar ali no YouTube, né? E também tem a rede social, né? @raulmusicteatro. Também lá dá pra conversar com a gente e tal. E a peça vai ser dia 10 de maio. No Politeama, certo? Sabadão, sábado delicioso, às 8 horas da noite. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo simpla.com. Começou hoje a ser vendido, né? Sim. Hoje dia foi 20 liberado. de Hoje, dia 20 de março. Então, temos dia 10 de maio, então dá um tempinho para... Mas agora é a hora de comprar, pegar o melhor lugar. Dá super para se organizar, porque assim, não sabia, fiquei sabendo uma semana antes, eu já tinha compromisso. Save the date, a galera adora até no inglês. Save the date Raul, entendeu? 20 de maio. E sobre os apoios, a gente quer muito agradecer a você, né? Nosso programa, francamente, muito obrigado. Quem pode contar comigo sempre. Muito obrigado, isso é muito importante, porque a gente tem Pra mim é mais, pode ter certeza. Olha, assim, eu não acho sei, que é importante será? a gente... Tá bom, não vamos entrar, temos meio a aqui meio a meio. Temos também Rock na Teia, do Glauco. Do Glauco Aranhas Amplificadas, também. parceiraço, muito obrigado, Glauco. Open Tap também, que é lá no Caxambu, não sei se vocês já foram na cervejaria maravilhosa. Eu já tomei em feiras. E sempre está em feira, cerveja, isso. Mas eu não Aline, fui lá no Felipe, ainda. Nossa, sensacionais, também estão nos apoiando. Átrio, que é do Fer. Já estiveram aqui, volte duas casas cervejaria. aí, você vai ver o papo Sigam, com eles. lá tem, pelo Raul Música e Teatro, a gente está colocando, lá tem o link dos patrocinadores. Mais do que tudo, claro, eles querem vender, é tudo isso, mas a gente sentiu que o apoio deles, assim como o seu apoio, ele não é um apoio comercial. Isso que é mais lindo de tudo que a gente está percebendo, que está acontecendo, é que o pessoal está apoiando a arte. Porque acredita na parada. Acredita na arte. Somos nós que estamos fazendo, poderia ser outras pessoas fazendo, eu tenho certeza que eles também apoiariam. Rock na Teia, Open Tap até o momento. Tem outras marcas que vão entrar. Em negociação e vão entrar. Outras que, por favor, entrem, porque a gente precisa muito de Se apoio. tivesse entrado, teu nome já estava aqui, entendeu? A gente já estava falando aqui teu nome, então entra logo. Exatamente isso. Mas a gente agradece muito todos eles e aos que virão, porque a peça não é fácil ser feita, né? Eu estou fazendo a produção executiva, então... a gente estava conversando antes sobre isso, né? Sobre essa questão burocrática. Não é fácil tratar tudo isso. Tem todos os músicos, toda a equipe, toda a produção. São meses, né? Porque são ensaios, a produção. A gente está tratando de algo que vai acontecer, mas já está acontecendo isso antes, né? Não, e assim, o que eu digo a gente está vendo a reta final de uma coisa pronta. Né? Que é quando a gente consegue... quando é palpável. Exato. Né? Mas se a gente for pensar no trabalho do Zé, na doação do Zé que está lá, desde 2000 bolinha, total. Né? Não dá pra gente precificar essa entrega de artista. Né? Quando você vê uma banda no palco, não dá para você precificar, você consegue calcular o quanto de ensaio foi, gasolina, essas coisas palpáveis. Você não consegue precificar os aniversários que perdeu,
as noites de sono, as renúncias que foram feitas em prol desse trabalho, né? Esse é um lugar que a gente não consegue botar preço. O que eu falo sobre quando eu vou fazer uma festa, assim, né? Quando eu vou tocar, fazer uma festa qualquer, ou num bar e tal. Às vezes a gente passa o valor, a pessoa fala, nossa, mas é isso por 3 horas? Eu falo, não, são por 30 anos, não são por 3 horas. São 30 anos, porque você tem que fazer todo um repertório. Você chega, a gente não falou do repertório, é isso, não é só questão musical, repertório de músicas. É mesmo um repertório de vida. De vida. Então, e isso realmente, você não está vendendo apenas. E a gente também, no teatro, a gente, né, lá o Zé não está vendendo apenas aquele momento. Se bem que a arte. A gente fala de venda porque acaba sendo um negócio, mas é uma entrega. É total. É diferente, não tem uma questão... a gente precisa pagar, tem custo. Paguem artistas, tem custo, vamos aqui defender a classe também. Pagar, tem um monte de coisa. Mas não é só... É por isso que eu falei, que tem uma coisa que é intangível dentro da arte. Né? Exato, esse é o ponto. Tem as coisas tangíveis e intangíveis. Isso que a gente sente... que a gente percebeu isso nas apresentações da peça, o Zé Mais, eu estou há menos tempo com ele, e é isso, esse sentimento, essa coisa que não tem preço. Mas tem muito valor. Mas tem muito valor. É lindo isso, né? Nossa, me senti muito coach. Tem coisas que não tem preço, mas tem muito valor, né? Papo de coach. Compre meu curso. Compre meu curso. Galera, eu quero o Instagram de vocês também, pessoal, para a galera acompanhar também outros trabalhos. Zé Renato Forner. O meu André Vicente Voss. Não é mais amigo da árvore. Não é mais amigo. Só o e-mail. Tem um e-mail ainda, amigo da árvore. Ele me mandou uma mensagem. Como eu conheço ele desde a 7ª série, eu inconscientemente, na hora, ele falou, o André, não sei o quê. Eu salvei André, amigo da árvore. Porque é o André que eu conheço, que é um amigo da árvore. Espero que ele continue sendo amigo da árvore, porque nós estamos com problemas, questões climáticas aí postas. Temos todos que ser amigos da árvore. Foi o primeiro e-mail da minha vida. Eu não tinha e-mail algum, né? Aí um amigo meu, eu nem sabia mexer nada com isso. Um amigo meu foi fazer e-mail e falou, qual faz? E eu lembro que a gente tinha feito uma brincadeira sobre isso. Eu tinha feito uma musiquinha que chamava Amigo da Árvore. Ficava, eu sou amigo da árvore, a árvore é minha amiga. Uma música assim. Aí eu falei, põe um e-mail amigo da árvore. E era o único e-mail que eu tive por um bom tempo. Aí depois que eu fui mudar, e ela tinha isso. Porque era o meu ICQ, essas coisas tudo. MSN. Ficou, MSN, ficou tudo... Ainda bem que não era inimigo da árvore. Ainda bem. Ainda. Não, porque eu sempre fui amigo da árvore. Amigo da Hotmail, né? Mas suspeito. Hoje só ela sabe disso. Ela e meu filho. Agora tá vendo? Agora todo para o mundo. Agora todo mundo sabe. Mande e-mail para amigodaárvore@hotmail.com. Funciona ainda, tá? Eu não acesso, mas tá lá. Quero ver você aí do outro lado. Vamos encher o e-mail dele de boas notícias. Isso. Boas notícias sobre a árvore. Sem nudes, por favor. Meninos, sem nudes. Um homem, assim, de respeito, por favor. Obrigado. Sem nudes. Obrigado. Comprometido. Isso. Obrigada. Muito obrigado. Cara, amei vocês aqui. Obrigado. Que da hora Obrigado, que deu, Isso aí, gente. obrigado. Da hora que Coração. deu certo. Mais uma. Que venham sucesso. muitas e muitas outras histórias pra gente contar. Ótimo. Foi super agradável. Obrigado pelo espaço, pela inteligência, pela generosidade. Ai, eu fingi. Obrigado. Eu fingi. Um amor. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Valeu. Prazer. Seguinte, galera, eu vou deixar para você que tá pela radiodifusora e não catou uma caneta, porque começou francamente, pega papel e caneta, que alguma coisa você vai anotar, entendeu? Já demos aqui muitos e-mails, muitos sites, demos também Jogo do Bicho aqui, que já aconteceu isso aqui nesse programa. Mas se você não anotou, vá até as redes do Francamente, seja no Instagram, mas vá no YouTube, se inscreva no canal, curta, também mande sua pauta pra gente, vá até o Spotify, que também tem videozinho lá para você conferir esse papo, e lá eu vou deixar linkado todos os contatos para você, para dar tempo de você comprar o seu ingresso para Raul, o musical, o teatro, a obra, a vida e tudo mais. Combinado? Obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.